irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, palavra viva e eficaz, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu os convido a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus, ao Evangelho. Mateus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu ali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas, assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Amém? Assentai-vos, irmãos. O texto começa com a expressão tendo acabado Jesus de falar. Tendo acabado Jesus de falar. Essa é uma expressão, uma frase de transição, colocada nos discursos de Jesus. No Evangelho de Mateus, nós encontramos isso acontecendo cerca de 5 vezes. Tendo Jesus acabado de falar, tendo Jesus proferido isto, tendo Jesus dito estas palavras. E aí alguns chegam a entender que este versículo caberia melhor na sessão anterior, no capítulo anterior, porque estaria concluindo aquele capítulo. Mas o fato é que o texto, o versículo, é um versículo de ligação. E aí nós vemos Jesus, além de comissionar os seus discípulos, Jesus mostra aqui aos seus discípulos o que eles têm que fazer. Eles têm que pregar e ensinar, não apenas em lugares distantes ou lugares não conhecidos, mas Jesus começa ensinando, pregando na cidade dos discípulos, onde eles
as pessoas. E aí nós vamos ouvir um relato de uma dúvida, de um questionamento de João. João está no cárcere, João está preso, e no cárcere, preso, ele ouve, ele tem notícias, porque, embora preso, ele tem a permissão de receber a visita dos seus discípulos. E ele preso, ele ouve o que está acontecendo. Ele ouve os milagres, das maravilhas, das curas, e ele manda mensageiros a Jesus com uma pergunta, com uma indagação, com uma dúvida, com um questionamento. És tu o Cristo, ou havemos de esperar outro? Não só a dúvida, mas eu gosto dessa esperança de João, porque ele diz: és tu o Cristo? Se a resposta fosse negativa, haveria a segunda parte da pergunta: ou havemos de esperar outro? O fato é que João, ele vivia com os discípulos, os crentes daquela época, esperando a vinda do Messias. Nós vamos esperar o Messias. Mas como pensar, irmãos, nessa dúvida de João? Como pensar nesse questionamento de João? João é aquele homem que no ventre materno já era cheio do Espírito Santo. Você lembra que João é filho do idoso casal piedoso, o casal que cumpria a lei, a sua esposa é estéril, o casal que eu me refiro é o sacerdote Zacarias e Isabel. Na mesma época próxima da gravidez de Isabel, logo depois Maria também achou-se grávida. E Maria foi visitar Isabel. O que aconteceu quando ela ouviu a saudação de Maria? O menino se estremeceu, se agitou, cheio do Espírito, no ventre dela, e ela entende que está visitando a mãe do seu Senhor, a mãe de Jesus. Então, João Batista, nós podemos dizer, um homem que tem o Espírito o agita, o molda, o move desde o ventre materno. É aquele que prega, aquele que anuncia arrependimento com ousadia. João Batista é aquele que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele vê Jesus passando e aponta para Jesus, dizendo para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. João é aquele que está batizando multidões à margem do Rio Jordão. E quando Jesus vem ser batizado, vem para ser batizado por ele, ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Jesus deixa por enquanto. E João, ele presencia aquela cena. Ele batiza Jesus, vem uma pomba do céu, o Espírito desce com forma de pomba, e ouve-se uma voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele ouviu. João é esse homem, mas agora ele está com dúvida. Como assim? João está com dúvidas. Alguns intérpretes, alguns grandes nomes entre comentaristas, chegam a dizer que a dúvida não era de João. A dúvida era dos discípulos de João. E porque João quer usar um método bem prático e de evidências, talvez como aquele outro discípulo de Jesus disse: olha, quando Natanael disse assim: tem uma coisa boa, que vem de Nazaré, ele se vem e vê. Então vai, mostra, vai lá falar diretamente com Jesus. E aí
para os seus discípulos, discípulos de João, assim: vai dizer a João. O fato, irmãos, é que João, embora sendo o maior entre os nascidos de mulher, maior dos profetas, um homem sem igual, um homem realmente diferenciado, um grande homem, profeta de Deus, ele não era um super-homem, ele não era um homem além e acima da humanidade, era um homem como eu e você, a semelhança de Elias também, e de todos os profetas. Era um homem que tinha os nossos mesmos sentimentos, as nossas mesmas dores, e talvez as nossas mesmas dúvidas, os nossos mesmos temores. E saber disso, o fato só de saber disso, que um homem como João pode ter dúvidas também, já é um bálsamo sobre o nosso coração, já é um conforto sobre a nossa vida, porque quantas vezes nós temos dúvidas, quantas vezes nós, que uma hora, eu não estou falando da nossa fraqueza, não estou falando, melhor dizendo, contra a perseverança dos santos, nós somos salvos, nós cremos nisso, nós temos o Espírito Santo, mas às vezes de manhã a gente está cheio de ânimo, e à tarde, de noite, nós estamos um pouco desanimados. Tem aqueles dias que parece que a gente está crente ao extremo, estamos transbordando, mas aquele momento que parece que a nossa fé está vacilante, não estamos tão plenos ou sentindo tanto a presença de Deus como gostaríamos. Nós sabemos que Ele está presente, nós cremos pela nossa fé, mas nós não estamos sentindo, e aquilo vai nos corroendo. E a gente lembra, olha, um homem da estatura de João pode ter dúvidas também. Mas o que será que motivou as dúvidas de João? Primeiro, irmãos, é bom a gente lembrar do contexto. João era um homem do deserto. João era um homem livre. João era um homem que dormia sobre o luar, sobre as estrelas do céu. De noite, de dia estava debaixo do sol. Era um homem que estava à margem do rio. Era um homem que pegava o seu alimento, comia gafanhotos, bebia mel silvestre. João era esse homem. E agora, ele está encerrado numa prisão, num palácio de Herodes, à margem do Mediterrâneo, ao leste do Mediterrâneo, chamada Macaio, segundo Macaelos, segundo algumas traduções, segundo alguns grafados assim pelo país, Macaelos, por outros, mas ele está nessa prisão, está ali há muito tempo, e estar preso pode mexer com os ânimos de qualquer um, mas quando o homem que está preso era um homem acostumado ao deserto, essa angústia certamente é maior. Certamente é maior. Se você está confinado, está preso num lugar, mas a sua vida toda foi dentro do escritório, talvez você consiga se adaptar. Não vai ser bom, vai ser terrível, mas pior é se você é um homem de campo, alguém que cavalga, alguém que nada nos rios, alguém que colhe o seu fruto da terra. Com certeza a angústia será muito maior. Este é o caso de João. Eu quero convidá-lo a meditar de maneira breve aqui nesse texto sobre as dúvidas de João. As dúvidas de João. E ao passar, ao momento que pensarmos
questionamentos, as minhas próprias lutas, os meus próprios dilemas, as minhas próprias dores, com o estereótipo aqui de João, vivenciadas, espelhadas em João. E a primeira dúvida, ou o primeiro questionamento de João é este: como conciliar as maravilhas que Jesus opera com grande poder e glória com a minha atual situação? Você consegue imaginar João no cárcere, talvez sem muita coisa para fazer, ouvindo das notícias dos lábios dos seus discípulos que vinham lá de fora, ele pensando nisso, ele se perguntando: como eu posso conciliar tantas obras maravilhosas com o meu atual estado? Gente que é curada, cego que vê, surdo que ouve, paralítico que anda, morto que é ressuscitado, pães e peixes que são multiplicados. Como conciliar tanta manifestação de poder com o estado que eu estou vivendo? Com o meu cárcere, com o meu ostracismo, com o meu abandono, com a minha amargura aqui dentro deste cubículo. Como conciliar tantas maravilhas com a minha situação? Que contradição, que antítese, que crise realmente João está vivendo. E aí a nossa pergunta, agora, nos nossos próprios cárceres, as nossas próprias prisões, pode ser a mesma de João. Como conciliar um Deus tão poderoso, que eu creio que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele pode todas as coisas, que Ele é imutável, que Ele é inesgotável, que Ele tudo sabe, e Ele tudo pode. Com os dramas que eu vivo, com a angústia que eu tenho, com a luta do dia a dia, ali do cotidiano, a batalha diária, conciliar isso. Você pensou nessa situação? As dúvidas de João são as nossas mesmas dúvidas. Deus é grande, é poderoso, e ainda assim eu sofro, ainda assim eu choro, ainda assim eu experimento luto, ainda assim eu experimento enfermidade, ainda assim eu experimento o desemprego, ainda assim eu experimento as injustiças, as inseguranças que a vida apresenta, e continuam, insistem em bater a minha porta. O meu Deus é o Deus todo poderoso. Então considere isso. A segunda dúvida de João é como conciliar o silêncio de Jesus com a sua atual situação, com as suas necessidades urgentes. Como conciliar o silêncio de Jesus com a minha situação? Será que ele esqueceu que a gente é primo? É o primo que está aqui preso. É o primo que está preso. Será que ele esqueceu que eu sou o precursor? Que eu sou aquele que foi à frente preparando o caminho, preparando a estrada, anunciando? Será que ele esqueceu disso? Como entender esse silêncio dele? A gente não vê Jesus defendendo João, dizendo: olha, foi uma injustiça
ser uma sensação, mesmo que às vezes para a gente seja literalmente, na nossa visão limitada, humana, bem horizontal e superficial, seja de fato silêncio de Deus, com a angústia que eu estou vivendo. E podia, ele se ajudou, ele podia chegar aqui e jogar uma mão para lá e cair os sentinelas. Ele podia mexer outra mão, os ferrolhos, as trancas das portas se abrirem. Ele podia cegar todos e nós poderíamos, a passos lentos, sem pressa, conversando, sair deste prédio, deste palácio de Herodes, com toda a guarda, com toda a escolta que eles têm, porque era só mandar uma milícia de anjos, precisava uma palavra, ou um anjo. Podia. Ele está lá. João ainda está preso. Você já se pegou nessa situação? Porque Deus não se manifesta? Porque Deus não age? Porque Deus não opera? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você na sua noite, a noite da alma, da existência, fazendo nadar a sua cama das suas lágrimas, que é a lágrima, a linguagem poética do salmista, você podia se perguntar para Deus, mas essa noite está longa demais. Essa noite não passa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mas o vale está extenso demais. Não há palavras. E às vezes não se ouve o som, não tem resposta. E especialmente às vezes aquela que a gente quer. Será que as dúvidas de João não são as nossas dúvidas? Não são as nossas questões também? Em terceiro lugar, como pensar na não intervenção de Jesus, não intervenção de Jesus, com a mensagem que ele pregava, com a mensagem que João pregou, com a sua expectativa. O que João pregava? Arrependimento? Verdade. Mas João pregava também que o machado já estava à raiz das árvores. João pregava dizendo que depois dele viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Como conciliar uma coisa dessa? E eu vou explicar para você entender melhor o que João pensa. João deveria estar dizendo, o Espírito Santo eu estou vendo. Batismo com o Espírito Santo, eu estou vendo gente transformada, eu estou ouvindo de gente que teve a sorte mudada, de gente que nasceu de novo, de gente que é nova criatura, de gente que foi curada, de gente que a vida mudou da água para o vinho. Essa prática eu estou vendo, eu estou ouvindo aqui na prisão. Mas e o batismo com fogo? Às vezes na concepção de alguns irmãos, batismo com fogo é uma coisa apenas mais avivada. Mas o texto bíblico, o batismo com fogo, tem a ver com o juízo, tem a ver com julgamento, tem a ver com sentença de Deus, tem a ver com pasta de Deus. E aí João está vendo só parte boa. Cadê o juízo? Cadê o fogo sobre esse povo? Cadê a condenação dos maus? Cadê? João, ele não sabia, ele vivia num outro momento da revelação, mas nós sabemos hoje que esse juízo ele vem, esse cumprimento sempre em duas etapas. Primeiro amor, misericórdia, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo será nos últimos dias, será na volta do Senhor Jesus.
verdade, João tinha expectativa errada. E muitas vezes as nossas frustrações são por causa de expectativas erradas. As suas dúvidas são as mesmas de João? São parecidas com a de João? Seria bom você fazer como João fez. O que João fez? No seu cárcere, na sua prisão, no seu isolamento, ele mandou perguntar a Jesus. Ele não ficou se remoendo tão somente. Ele não tirou as suas próprias conclusões. Ele não ficou decepcionado. Ele não desistiu da caminhada. Ele mandou perguntar para Jesus. E é isso que cada um de nós precisa fazer no meio das nossas crises, no meio das nossas dores, e diretamente ao Senhor Jesus. E nós não precisamos nem de mensageiros, nós não precisamos de nenhum outro intercessor. Ele é o único, ele em si é o intercessor, ele é o nosso mediador. Podemos falar diretamente com o Pai, através dele. Então vá e fale com o Senhor, coloque a sua dor, a sua ansiedade, o seu pedido, o seu clamor, as suas dúvidas, até a sua ira, diante do Senhor, porque Ele nos ouve. E agora nós vamos para a resposta de Jesus. Isso é tremendo, porque o Senhor Jesus, Ele não recrimina João, Ele não bate em João, Ele não sacode João, Ele não diz palavras que magoam, Ele não diz, por exemplo, João, até tu, João, até você está com dúvida. E se Jesus fosse qualquer um de nós, se João está com dúvida, que dirá Tomé, né? Que dirá Tomé? Aí vai ficar fácil ouvir a pergunta de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque se até João Batista, que é esse homem diferenciado, tem dúvida, quanto mais os outros. E Jesus, ele responde, mas ele não responde com palavras, ele não faz um discurso, um novo discurso. Ele diz para os discípulos de João: fala para João o que está acontecendo, fala para João dos atos, fala para João dos feitos, fala para João das obras. Que obras ele está falando? Cumprindo a profecia de Isaías 35, olha, no grande dia da vinda do Senhor, do Messias, os coxos andarão, os cegos verão, os surdos ouvirão, os leprosos serão purificados. Então está acontecendo isso. João, você lembra desse texto? Você lembra dessa profecia? É isso que está acontecendo. Então, qual é a sua conclusão? Os coxos, cegos, paralíticos, leprosos eram as pessoas mais discriminadas. Além do sofrimento físico, havia uma discriminação párea da sociedade, um câncer ambulante da sociedade. E essas pessoas estão sendo mudadas, transformadas. Lembra de Isaías 61? O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Jesus usou isso também em outra ocasião, quando ele, na sinagoga, abriu o livro. E quando terminou, dizendo: o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Ele me enviou para restaurar a vista dos cegos, curar, pegar o Evangelho, anunciar o Evangelho do reino de Deus. Ele falou: hoje se cumpriu a profecia que você acabou de ouvir. João, olha o que está acontecendo. E é bom acontecer na nossa vida igual aconteceu com Lídia. Você lembra o que aconteceu com Lídia? Enquanto Paulo pregava, caiu um escama, uma vena dos seus olhos. E por vezes, a nossa maior necessidade é olhos para ver, é ouvidos para ouvir, é olhos desembaçados, curados de uma miopia, de dúvida espiritual. Olha o que está acontecendo. Olha o
crianças, você pode. Você consegue contar quantas, e você numerosas quantas, você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Mas a dúvida de João era pertinente. E não foi o primeiro homem a ter dúvidas. Moisés teve dúvida. Moisés, tipo da lei, ficava a lei, teve dúvidas. Ele, quando o povo começou a murmurar, se acaso eu gerei esse povo, eu sou a mãe desse povo, acaso tenho pão para dar a esse povo, se eu peço, que me maltrata assim, mata-me, tira a minha vida. Isso não parece uma oração espiritual, consagrada, isso não parece um fervor que nós queremos ter hoje. É um homem anunciado, a ponto de desistir. Outro exemplo que nós temos é o próprio Elias. Se a gente tem Moisés, o símbolo da lei, nós temos Elias, tipo profeta. Depois de fazer descer fogo do céu, depois de ver seca, pela sua oração, e a volta da água, chuva, pela sua oração, e matar 450 profetas de Baal, mais os de Azera. Esse homem tem medo de uma mulher que foge. Ele se esconde, ele vai para o deserto. Ele fica profundamente deprimido. O texto diz que ele dormia. E o anjo acordava ele com pão e água, com quente e água fresca, dizendo, come e bebe. Ele comia, bebia e tornava a dormir. Nem o anjo mudava a realidade dele. Nem isso causava admiração mais. Completamente deprimido. Pedindo o fim da sua vida também. Senhor, eu não sou melhor do que os teus pais. O profeta Jeremias já pelo mesmo caminho. Paulo, quando ele diz que enfrenta feras em Éfeso, ele diz que não queria que os irmãos de Corinto ignorassem isso. Ele disse, olha, nós chegamos ao ponto de nos desesperarmos da própria vida. Homem como Paulo. Nós podemos ter lutas também. Acho que temos que levar as nossas lutas aos pés do Senhor. É Ele que responde as nossas vidas. E Jesus de fato respondeu. O texto não diz o que como João interpretou, mas nós sabemos que João creu, João acreditou, João entendeu. Mas o fato é que Jesus não livrou. Talvez a resposta que um homem quisesse, que eu mesmo ia querer, que você certamente ia querer, talvez fosse esta aqui. João, já estou preparando o meu exército de anjos. João, a espada flamejante já está na mão. João, aguenta só mais um pouquinho. Em Cesareia, aí a fonte, a sede do governo romano na Palestina, vai cair e vai ser logo. Aguarda mais um pouquinho. Mas a mensagem do reino de Deus era uma mensagem diferente. E João foi degolado ao fio da espada. Mesmo Jesus, tendo todo o poder, toda a autoridade, para libertá-lo, para livrá-lo. E diz que um crente, em conheça a Deus, conseguirá duvidar. A gente vai se correr e padecer. Agora, olha o conceito que Jesus tem de João. Esse não atendimento da oração, não é que Deus tenha você em pouca conta, que Deus não saiba da sua luta, ou que não saiba de quem você é, de quem Ele mesmo te transformou. Ele sabe. E quando os discípulos de João vão embora, e a gente pode imaginar aqueles cochichos entre os demais discípulos ali, perguntando, e agora aqui? João ele vacilou na fé, João teve uma queda, João ele foi fraco, né? Talvez perdesse a admiração por João. Jesus começa a falar de João, e começa a perguntar, o que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço, uma cana agitada pelo vento? Quando ele fala isso, ele está dizendo, vocês saíram no deserto para ver um homem comum, porque as margens
Jordão tinha muita cana. É desse tipo que Jesus está descrevendo. Ele falou, foi uma coisa comum? Não, vocês não saíram para ver uma coisa comum. Vocês não saíram para ver um homem comum. Vocês não foram ao deserto para ver uma coisa ordinária, normal. João é esse homem realmente extraordinário. João é esse homem diferente. Foi isso que vocês foram ver no deserto. Vocês foram ver uma cana batida pelo vento. João não é um homem que se dobra, se curva, com uma cana batida ao vento. Esse homem é intocável. Esse homem é insubornável. Esse homem, ele não se queda diante dos poderes da terra. Como pode? João, o servo de Deus, está preso e no palácio está um rei bêbado e irresponsável, Herodes Agripa, casado com a mulher do seu irmão que ele tinha ido visitar, seduziu, separou da sua esposa, casou-se com ela, com a mulher adúltera, baixa, e essas pessoas estão no poder. E a lei injusta é para ser obedecida, é para ser questionada. João ele não negocia, ele condena o pecado de Herodes, mesmo sabendo das consequências que adviriam disso. Ele prefere ter a sua consciência livre, embora fique preso numa masmorra, do que ficar livre no deserto com a sua consciência presa por não denunciar o pecado de Herodes. Ele é um homem não do poder. Você sai vendo um homem vestido de finas vestes? Não. Esses homens não estão no deserto. Esses homens estão no palácio. A gente lembra da roupa de João, pele de carneiro, com cinto, esse cabelo com cinto. Bem, um homem diferente, vestidos como Elias. Você saiu na vida do deserto. Deus sabe quem você é. Deus sabe a sua história. Deus sabe o seu valor. Ele conhece também as suas lutas. Deus sabe. Deus não despreza os seus filhos. Deus te ama. Deus te quer o seu bem. Jesus ele fala aqui uma bem-aventurança no texto. Então, assim, bem-aventurado aquele que não se escandalizar. Bem-aventurado aquele que não encontrar em mim uma razão de tropeço. Porque muitos encontraram. João Batista foi acusado de ser endemoniado. Jesus disse outra vez que ele veio comendo e bebendo e falaram que ele também era filho de Beelzebul, era um homem carnal, um glutão. Então, muitos se escandalizaram com isso. Muitos acharam Cristo razão de tropeço. Então, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza com ele. Você seja esse bem-aventurado. Não se escandalize em Jesus. Que não lutem expectativas erradas sobre o reino que ele anuncia. É um reino diferente. João, ele fala que João foi o maior. Mas diz que o menor do reino dos céus, Deus que a gente vai ver, mais para frente, ele é maior do que João. Porque João ele termina ali uma linha dos profetas no Antigo Testamento. Ele é como uma dobradiça, ali um elo. Os profetas fizeram tudo que João fez, grandes profetas do passado, mas estavam vendo de longe. João estava pregando, sabendo que Jesus estava vindo logo após ele, atrás, para cumprir o seu ministério. Mas aqueles do reino de Deus, novas criaturas, são maior do que os profetas, maior do que João. Sabe o que ele está falando? Sim. Você. Porque nós somos esses filhos do reino. Nós já estamos no reino de Deus. Nós já estamos nessa era inaugurada. Nós somos maiores, não é pelo nosso poder, pelos nossos méritos, pela santidade, mas pelo estado de revelação que nós vivemos, do Jesus que já veio, do Jesus que já
saciadas, mais sanadas, e devem morrer de forma mais forte e rápida do que as dúvidas de João quando recebeu ali a notícia dos seus discípulos voltando e conversar com Jesus. Nós estamos um passo ali, nós estamos um momento à frente da redenção. Ele morreu por você, entregou a sua vida por você. A morte não pôde deter, nem a morte venceu. É o que a vitória é do Senhor Jesus. Então nós podemos dizer nada a temer, nem a morte, nem a morte. Mesmo porque o problema não é o tipo de morte que a gente vive, não é isso? O problema do ser humano é o tipo de ressurreição que ele aguarda. E se ele estiver pela fé, aguardando a ressurreição para a vida, lavado e alvejado, o sangue de Jesus, ele tem a vida eterna. Agora que a ressurreição foi para a morte, vai morrer 2 vezes, né? É aquela continha, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce 2 e morre 1. Todo lucro. Mas quem não aceita o Jesus, nasce 1 e morre 2. O saldo é negativo, a morte é eterna. Que não haja mais dúvidas no seu coração. Vão existir ainda as circunstâncias adversas, os problemas, as lutas, mas nós vamos levá-las todas ao Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, convido os nossos presbíteros a estarem